Olá, meu nome é Carol. Oi, eu sou o Alex. E eu sou a Mari. E tá começando mais um Sinergia Podcast. O podcast que fala sobre gestão, carreira e negócios aqui na Universidade La Salle. Hoje a gente está presente, então, dele que é pós-doutorado aqui na Universidade La Salle, doutorado em Educação, mestrado, ele fez mestrado em Educação nas Ciências, graduado em Filosofia, aqui no La Salle também, e ainda possui especialização em Educação, Políticas Educacionais e Gestão Escolar. Irmão doutor Clédes Antônio Casagrande, seja muito bem-vindo. Não sei se quer se apresentar, quer dar uma palavrinha. Olá, obrigado pelo convite, é uma alegria, Carol, Mari e Alex, estar aqui no podcast Sinergia, valorizando este momento. Quando me convidaram, aceitei de primeira, assim, sem pestanejar, né? Porque acredito que esse tipo de ação, especialmente pensando em vocês acadêmicos, né? E na universidade, é um espaço bonito para nós podermos dialogar e também nos formar. E, obviamente, aprender todos, né? Então, eu acredito muito nisso, da aprendizagem contínua, de uma aprendizagem que segue durante toda a vida e passa, obviamente, pelo espaço acadêmico. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo na Sinergia e com o podcast. Valeu. A gente que agradece, né, por ter vindo aqui hoje. É verdade. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar, bastante curiosidade. Acredito que uma curiosidade assim, que a gente pode falar sobre o seu cargo de reitor, né, aqui na Universidade de La Salle, de repente começar falando um pouquinho sobre a gestão, sobre o que faz um reitor. Então, uma curiosidade bem importante, até porque a gente tem colegas, às vezes, que é o reitor, é o irmão que é o reitor. Mas o que faz, onde atua, mais ou menos, só para a gente contextualizar um pouquinho. Muito bem. Minha trajetória na universidade, ela começa em 2010, janeiro de 2010, então já é bastante tempo, deve ser o 14 anos completos, 15º ano de trabalho na universidade. E nos últimos 2 anos, então, na função de reitor. Anteriormente, eu tive outras funções institucionais, pró-reitor acadêmico, especialmente ligado sempre à pró-reitoria acadêmica, aos cargos acadêmicos aqui da universidade e também junto ao PPG de Educação, onde eu sou professor e ao mesmo tempo tenho 9 orientandos de mestrado e doutorado, que é bem divertido. Esse semestre também eu sou professor da pedagogia, tenho uma disciplina da pedagogia, já ouvi falar. Então tenho 106 estudantes que são meus estudantes esse semestre, bem divertido também. E o bom, primeiro, acho que o que faz o reitor, acho que a função do reitor ela é bem diferente da função de um pró-reitor, né? Então, basicamente, minha função aqui é auxiliar na gestão institucional, fazer uma representação política, ao mesmo tempo ser uma instância de acompanhamento de todos os setores da instituição. Então, anteriormente eu trabalhava mais na área acadêmica, né? Eu cuidava mais da qualidade dos cursos, pensando no ENAD, no desenho de novos produtos no sentido de novos cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão, a inserção acadêmica. Como reitor, eu preciso me preocupar com o todo da instituição. E, pensando no todo da instituição, obviamente as questões administrativas e de gestão saltam à frente, diríamos assim, não das questões acadêmicas em si, mas das minhas preocupações, poderíamos dizer assim. Então, hoje, eu procuro olhar um pouco mais a instituição desde a perspectiva, então, daquilo que é estratégico, daquilo que é político, pensando no desenvolvimento da instituição, no futuro da instituição, na missão institucional. E acho que esses são temas que o pessoal da administração maneja bem, né? Pensar assim, qual a missão de uma instituição? Por que a instituição existe? Pensar no planejamento estratégico da instituição. Acabamos de trabalhar o ano passado, início desse ano, e rever todo o planejamento estratégico da Universidade La Salle. Também na parte de representação, por exemplo, todos os contatos políticos, relação com o Ministério da Educação, relação com
governo do estado, secretaria de educação, com prefeitura municipal, representar a instituição também, então está a cargo do reitor. Não só dele, obviamente de toda a reitoria, mas principalmente a cargo do reitor. Tem que ter um rostinho também, né? A gente tem ali o reitor, é o rosto por trás de toda uma operação. É interessante tu falar, a gente comenta bastante sobre o multidisciplinar, né? Então, várias disciplinas que interagem entre elas, né? A gente tem uma colega do Sinergia que ela faz pedagogia, acho que agora ela até saiu do projeto, mas ela faz pedagogia e a gente sempre reforçou, a gente tem colegas da engenharia também, o quanto que participar de gestão, né? A gente trabalha bastante com gestão, consultoria empresarial. Mas eu sou da pedagogia, o que eu posso agregar? O senhor acabou de falar, né? Todas as áreas precisam de gestão, todas as áreas precisam de um pensamento estratégico. Então, às vezes, tu vem com uma formação, que nem o senhor vem da formação da educação, né? Tu vem dessa área, tu tem teu pensamento mais voltado para essa área. De repente, se tu pegar alguém que é só administração, ele não vai ter esse mesmo olhar mais preparado que nem o senhor, né? Acho bem interessante isso. O que eu entendo, assim? E busco também na minha prática levar em consideração. Óbvio, eu tenho uma área que é a minha área de especialização, diríamos assim, em que eu sou um especialista, que eu posso dizer algo, inclusive escrever algo, produzir. E essa área, obviamente, é a área da educação, da filosofia da educação, da teoria da educação. Mas junto eu tenho a formação em pedagogia e tenho também formação em gestão e a prática da gestão também, diríamos assim, depois de muitos anos de gestão, eu fui aprendendo com a prática. Eu acho que esse é outro elemento que nós podemos depois discutir também, o quanto é importante a aprendizagem pela prática, né? Sim. E a gestão, como tu disseste, Alex, eu acho que a gestão ela tem muito disso, né? A gestão, eu entendo a gestão como multidisciplinar, né? Então, nós temos que olhar... Por quê? Porque uma empresa ela não vai olhar só desde a perspectiva econômico-financeira, que é um elemento importantíssimo para qualquer empresa, inclusive para a universidade. Ou seja, controle de gastos, planejamento financeiro, organização do RH, políticas de RH, planejamento estratégico, metas... tudo isso é fundamental, mas uma instituição ela só funciona, e obviamente dependendo do porte dela, com esse olhar multidisciplinar. E aí a instituição lá, mesmo sendo uma pequena empresa, o dono, o fundador, ele precisa desse olhar multidisciplinar, porque talvez está ele mais um funcionário. Ele vai precisar conhecer de RH, de leis trabalhistas, de gestão, por mais que ele seja um fisioterapeuta lá, que abriu um consultório de fisioterapia. Ou como nós estávamos conversando antes aqui, o pessoal da veterinário. O veterinário que resolveu abrir, ou alguém que resolveu abrir uma pet lá, fazer todo esse trabalho aí. Vai precisar saber, não vai poder saber só de veterinária, vai precisar saber técnicas e ferramentas de gestão. Ou seja, organizar custos, ingressos, ter uma formação mínima ali de saber lidar com Excel, né, para fazer um mínimo de uma planilha de custos, de entradas e despesas, ou seja, isso é fundamental, né? Não necessariamente precisa entender de um balancete, um consolidado patrimonial ou consolidado lá do ano, não. Óbvio que isso aos poucos vai aprendendo, né? Mas para isso pode trazer outras pessoas. Então eu acredito que precisa ter um olhar realmente, Alex, multidisciplinar para isso, né? E aí eu acho que esses espaços como Sinergia, em que é possível ter equipes multidisciplinares e principalmente estudantes de vários cursos trabalhando nessa estruturação de negócios, nessa estruturação de empresas, nessas assessorias, são espaços ótimos, né, para poder vivenciar uma questão que para mim na prática é fundamental. Por quê? Porque o mundo real ele é multidisciplinar, o mundo real não é disciplinar. Com certeza. Acho que a gente tem bastante coisa também sobre isso para explorar, mas como a gente está no início, ainda vamos voltar um pouquinho, de repente a Mari vai fazer uma pergunta. Bom, irmão Clédes, a gente queria entender também, aqui no Cine a gente preza muito por contar a trajetória profissional, para que ela seja inspiração. Acho que um dos focos aqui do podcast é mostrar para as pessoas a vida real, né, de pessoas que conseguiram ali trilhar um caminho muito bacana, que chegaram a altas posições, mas tem todo, né, um caminho por trás ali, trajetórias, e a gente queria entender um pouquinho como que tudo começou na tua trajetória, na tua carreira, até chegar ao cargo de reitor da Universidade La Salle.
muito bem. Que o La Salle, na verdade, tu disse que chegou em La Salle em 2010, mas foi 2003, foi antes até já, né? Não, eu voltei para a universidade em 2010, aí como vice-reitor, né? Sim. Mas eu ingressei no La Salle em 1993. Foi um pouquinho antes, então. Nenhum de vocês era nascido, mas vamos abafar isso aí, né? Eu iniciei em Xanxerê, no curso técnico em agropecuária. Olha! Sou formado em agropecuária também, técnico agropecuária, né? Fiz o curso técnico em agropecuária lá. E saí do meu ensino fundamental e fui para o ensino médio lá. E eu tinha que escolher. Minha família me deu duas opções: ou vai para Santa Maria ou vai para Xanxerê. Aí Xanxerê era mais perto, fui para Xanxerê, né? E aí fui para o La Salle. Lá eu conheci os irmãos. Então, no final do curso técnico, eu estava me formando e aí eu recebi o convite para seguir na formação como irmão. Aí fui para Carazinho, fiz o magistério além do curso técnico. E em 97 eu já vim para Esteio e aí eu assumi a primeira turma como professor do ensino fundamental. Era uma turma de quarta série na época, do semi-internato de Esteio, do La Salle de Esteio. E aí começa a minha trajetória como professor. Então eu sou professor, eu tenho experiência de sala de aula desde 97, sempre estive em sala de aula, fui professor em Esteio, aqui em Canoas, no La Salle, em Niterói. Depois fui professor em Sapucaia do Sul durante 3 anos, também voltei. Nesse mesmo período eu estudava aqui a filosofia aqui na universidade. Depois eu fui para o interior, fiquei um tempo no interior, na região das Missões, Cerro Largo. E aí lá eu fiz a formação na pós-graduação, lá na Unijuí, e também no mestrado, Educação nas Ciências. Como já era licenciado, acabei fazendo um mestrado lá. E lá eu comecei minha trajetória na gestão, acho que isso é o mais interessante, né? Comecei como supervisor, coordenador pedagógico da escola, do La Salle Medianeira de lá. Era uma escola pequena e continua sendo uma escola pequena, tem uma turma de cada série, uma escola bastante regional, com estudantes de toda a região, muito conhecida, muito tradicional. E fui inicialmente professor lá do Fundamental 2 do ensino médio e nos últimos 2 anos lá acabei sendo o diretor da escola. Então assumi de supervisor pedagógico, de coordenador pedagógico. Nos últimos 2 anos que eu fiquei lá, eu assumi a função então de diretor. Nesse período então fiz o mestrado também. E aí eu vim para Porto Alegre. Eu vim para ser diretor do La Salle São João de Porto Alegre, da Zona Norte de Porto Alegre, ali perto da CIS Brasil, né? Vim para cá vim para a região metropolitana, então, como diretor do colégio. E nesse período também eu comecei o doutorado de educação na PUC. Daí eu acabei assumindo um cargo de gestão dentro da rede La Salle, que é o de diretor, durante 5 anos, de diretor de educação da rede La Salle, que é a pessoa que faz um pouco esse trabalho assim, de coordenação das escolas, das universidades, de todo o Brasil, e na época depois ainda entrou Moçambique e o Chile. Então eu acabei viajando bastante, e nesse mesmo período foi o período 2010 que eu acabei vindo para a universidade também. Então meu dia era mais ou menos, minha semana era mais ou menos assim, né? Doutorado, mantenedora da rede La Salle. Sim. E Universidade La Salle. Então, foi um período intenso, né? Minha sorte é que eu tinha menos de 30 na época, né? Ao redor de 30 anos, menos de 30, então... 30, 31, 32, isso aí. Então, tinha bastante energia para dar conta, né? Das coisas. E aí, assim, aqui dentro, nos últimos anos, então... nos últimos 10 anos, eu acabei ficando só na universidade. Então, acho que também, aos poucos, fui terminando o doutorado, obviamente, e aí me integrando cada vez mais dentro da universidade, no PPG de Educação, também na graduação aqui, tanto na teologia quanto na pedagogia. Sim. Nos cursos eu acabo tendo, pelo menos uma vez ao ano, alguma disciplina entrando também nos cursos de graduação. E aí, com as funções que nós já conversamos anteriormente, né? Mas acho que tudo isso foi muito interessante na minha trajetória, porque eu acho que os cargos, eles são
são apenas um elemento da coisa, né? Eu acho que acho que o mais importante, assim, eu sempre olhei foi a aprendizagem nesse período, né? Eu acho que de cada uma dessas etapas eu levei aprendizagens muito, muito legais de como ser um melhor professor. Fui aprendendo muito sobre gestão, como trabalhar com pessoas, como entender pessoas. Fui também alguém que sempre li muito, sou um leitor voraz, assíduo, assim, então eu gosto muito de ler, li muita coisa de psicologia, de gestão, de educação, de teorias, então acho que isso também foi algo interessante nessa trajetória. E que culmina, obviamente, aqui em assumir a função de reitor, exatamente por achar que eu tinha alguma contribuição para a universidade, por me sentir obviamente habilitado, capacitado para estar nessa função e achar que eu poderia ajudar em algo, né? Eu acho que realmente de ter uma missão em relação... Agregar, sim. Eu acho que principalmente dá para perceber que tu foi tomando pequenos passos, foi assumindo pequenos cargos até chegar hoje, né, no reitor da faculdade. Foi assim que mais ou menos a gente percebe, né? A gente vê que, às vezes, a gente até conversou com o pró-reitor Márcio. Ele falou, né, a gente tem que estar fazendo antes de estar no cargo, né? Que nem tu falou que o cargo é só um título. Realmente, tipo, a gente não vai fazer... Eu não sei se tu mirava o cargo de reitor, mas a gente não faz assim, não, só pelo cargo. A gente faz porque a gente quer agregar, a gente quer construir, a gente quer crescer, né? Então, eu tô fazendo, eu tô me vendo naquele lugar, independente se eu tô lá ainda ou não, né? Então, a gente comunica bastante com empreendedores, né? De repente, até o intraempreendedor, aquela pessoa que não é que eu quero ter a minha empresa, mas eu estou numa empresa, eu posso ser empreendedor dentro dessa empresa. Eu posso criar a minha carreira, eu posso me colocar, me impor, ser proativo, buscar, né? Construir. E não precisa eu construir uma empresa, eu posso construir dentro da empresa de alguém. É importante também. Eu acho que isso é bem legal. Poder perceber isso, tanto a ideia aqui do passo a passo, quanto do fazer bem as coisas, porque é algo que para mim sempre foi importante e é importante. Então, eu entendo que se eu tenho que fazer uma tarefa, um projeto, fazer bem feito isso vai ser o mesmo tempo do que fazer mal feito. Sim, é verdade. Então, e isso é um pouco o que eu levo também para as avaliações dos meus estudantes, né? Ou seja, o tempo de fazer algo mal feito é o mesmo tempo que tu leva para fazer algo bem feito. Óbvio que isso vai fazer bem feito, vai ter que te esforçar mais, vai ter que te preparar mais, essa coisa toda. Mas, basicamente, uma tarefa mal feita é uma tarefa que tu poderia ter feito com um pouco mais de atenção bem feita. Então, acho que essa ideia do cuidado com os detalhes, do esmero, realmente do focar, isso é super importante, né? Para qualquer profissão, poderíamos dizer assim, e diria assim, para qualquer idade também. Sim. E aí se destaca, né? As pessoas acabam se destacando também pela competência das entregas, né? Não adianta ter apenas uma boa relação interpessoal, ser querido, mas se tu não tem uma boa entrega nos processos, nos produtos, isso vale para a vida, né? E a outra questão é a ideia do passo a passo, né? Eu acho que a formação também, e a experiência que nós vamos adquirindo com a vida vai nos habilitando a poder dar passos. Então, assim, se eu almejava ser reitor, não almejava, né? Para mim estava muito confortável em ser o vice-reitor do irmão Paulo, porque o irmão Paulo eu adoro ele, né? Sim. Pessoa maravilhosa. E estava muito tranquilo isso para mim, tá? Então, muito, muito, muito legal, assim, ser o vice-reitor, ser o pró-reitor, super confortável para mim, fazia isso com o pé nas costas, pode dizer assim, né? E isso foram durante 13 anos. Sim. Então, mas ao mesmo tempo esse período eu acho que me preparou, né, para conhecer a universidade, para conhecer os principais processos, para conhecer as pessoas. Óbvio que em 13 anos dá para conhecer bastante coisa. Então, não quero me arvorar aqui a dizer que conheço tudo, que sei de tudo. Não é isso, né? Mas eu acho que te dá uma bagagem, né, para poder, sem muito susto, assumir a função de reitor, né? Show, bacana. Queria trazer aqui também, a gente estava estudando um pouquinho, a gente encontrou uma entrevista
que o irmão fez, justamente nesse momento, né, de assumir a reitoria, comentou que foi algo muito natural e um dos pontos em relação a conseguir conciliar tudo, tanto a vida de pesquisador também, quanto a vida acadêmica e gestão. Tu comentou, tu trouxe uma frase que eu achei muito bacana, que é: quem não aprende acaba paralisando, independente da função. E eu acho que isso é muito bacana de trazer para nossa vida, assim, enquanto acadêmica, a gente está nesse processo, e para o pessoal que está assistindo também, de como que é essa tua visão dentro de toda a tua experiência, e aprofundar um pouco essa frase, né, que ela é bem marcante, e com certeza ela serve para a gente sair daqui hoje com um pensamento um pouco mais aberto sobre isso, sobre investir tempo em experiência, mas também em ensino. Até sobre a tua fala que tu falou antes de ao mesmo tempo fazer bem ou mal feito. Eu ainda falo um pouco mais que se tu fizer bem feito, tu aprende ainda mais, né? Que se tu fizer mal feito, tu vai perder o mesmo tempo e ainda não vai aprender, né? Então Sim. É só... Eu acho assim, eu acho que mesmo aquilo que não dá certo tem que servir de aprendizagem para nós. Então, se olhar assim para trás na minha história aqui na universidade, um monte de projeto não deu certo. Sim, faz Mas parte. serviram de impulso para pensar e para repensar, ou seja, para avaliar. O importante é avalia o que não deu certo, aprende com os próprios erros, e nesse sentido o erro não é um problema, o erro Sim. é parte do processo de aprendizagem, e segue adiante, ou seja, sacode a poeira e dá o próximo passo, né? Vai adiante, vai para a chuva, vai se molhar, né? Então acho que essa é legal, é uma ideia legal, né? De que a aprendizagem ela é necessária para a nossa vida, né? E mesmo os momentos mais difíceis, eles têm algo para nos ensinar. Acho que isso é uma coisa importante, mesmo que seja algo para nos ensinar sobre nós mesmos, para aprendermos sobre nós mesmos, sobre como nós reagimos numa situação extremamente difícil. Por exemplo, agora, durante a enchente, eu novamente me dei conta de alguns traços pessoais meus que, sem eu pensar, eu coloquei em prática durante os 2, os 3, os 4, os 5 primeiros dias da enchente. Então, automaticamente, eu coloquei em prática algumas coisas, alguns traços de personalidade então, esse momento, por mais duro que fosse, por mais triste que fosse, com toda a situação, me mostrou e me ensinou algumas coisas minhas, me mostrou novamente, né? Então, acho que é um exemplo do como nós podemos ir aprendendo com as diversas situações, né? E a reflexão, depois de uma semana que eu vi que eu estava muito na ativa, que eu estava carregando balde, que eu estava ajudando com o caminhão-pipa, um monte de coisa, me mostrou, olha, agora a coisa estabilizou, eu preciso ter equipes aqui, eu preciso voltar a ser reitor. Me dei conta lá, depois do 5º dia, em algum momento eu preciso voltar a ser reitor. Sim. Aqui no abrigo, né? Tem que fazer a gestão, Tenho né? que fazer a gestão, começar a delegar as coisas, eu não posso resolver sozinho. Então, os 2 primeiros dias eu resolvi, eu e mais alguns, assim, até conseguirmos ajuda. Sim. Então, a partir disso, começar a se dar conta, né? Olha, eu preciso compartilhar as responsabilidades. E compartilhar significa, olha, sentar, planejar junto, e agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso aqui está na tua mão, a organização desse setor é contigo. E eu acho que isso vale também para uma empresa, né? Com certeza. Acho que o diretor, a pessoa responsável, ela em algum momento ela vai ser chamada a dar conta de uma situação, mas no momento seguinte precisa se dar conta, olha, eu preciso ser o diretor, eu preciso ser o presidente, eu preciso ser o fundador, e começar a atribuir responsabilidades para as outras pessoas, desde que de uma maneira planejada, organizada. Então, acho que esses momentos, como eu disse, eles são de aprendizagem contínua. Então, mesmo numa situação ruim, numa situação, diríamos assim, social muito perversa, crise, né? Mesmo numa crise nós podemos aprender algo, né? Acho muito legal, a gente pode entrar um pouco até mais na questão da situação das enchentes, que a gente teve abrigo aqui no La Salle, né? Só trazer uma fala também, uma experiência que eu tive eu fui voluntário também lá perto de casa, numa escola que abriu também para abrigo em São Leopoldo. E uma das coisas que eu percebi foi justamente isso. As pessoas não sabiam fazer a gestão. Tentei orientar, tentei ajudar dentro do possível, mas é que nem eu falei, até para um colega meu que estava me ajudando, a gente estava de voluntário, falei, cara, tem que entender que essas pessoas também tomaram a frente, né? A gente não está tomando a frente, então não adianta a gente querer impor e explicar para elas assim, não, tu tem que sair. Mas que nem só uma fala de uma das gurias que estavam na gestão, ela falou assim, ó, eu tô 2 dias sem dormir.
e eu não consigo sair daqui. E daí eu disse pra ela, assim, daí, claro, eu expliquei um pouco mais, mas basicamente falei assim, ó, tu tem que aprender a delegar a função. E não é ser ruim, tipo assim, não é, não, mas eu não quero fazer, eu não quero botar a mão. Não, mas é que tu precisa de alguém para fazer e precisa de alguém para organizar. Então, às vezes a gente precisa, que nem tu falou, no início tu tava carregando balde. De repente, no início precisava, mas depois precisava de alguém para organizar. Porque senão tu ia ficar carregando balde, ia ficar todo mundo carregando balde para que lugar? Entendeu? Claro, enfim, só exemplo. Mas ia ficar todo mundo fazendo, só que para onde? Que caminho? O que ia fazer? Para onde ia seguir? E isso é uma coisa que no abrigo ali eu percebi bastante dificuldade na gestão. E justamente eram 3 ou 4 gurias que estavam na frente, assim, elas muito solidárias, muito queridas, assim, sabe? Tipo, de tomar a frente de tudo e era até uma iniciativa meio privada, assim, muito bacana. Elas conseguiram espaço, mas a iniciativa foi um pouco privada, assim. Só que a parte de delegar, né? Que nem tu falou, então, para tomar uma decisão era muito mais difícil. Que nem quando trocava os voluntários, né? Elas fizeram... Troca de turno? Isso, os turnos de voluntários. Quando trocava, era uma confusão. Porque daí, tipo assim, a pessoa que saía, eles não tinham cargo, sabe? Não tinha a passagem, a comunicação do que tinha acontecido, e daí... qual era a rotina. Isso. E eles faziam, tipo, o horário, uma das coisas que né? Daí eles faziam o horário, por exemplo, trocou às 3 horas. Chega um às 3 horas e o outro sai às 3 horas. Daí a pessoa que saiu, ela não passou nada pra pessoa que tá chegando. Então, tipo... É muito engraçado, Alex, que eu acho que principalmente desse cenário que é muito voluntariado, a gente tem aquela questão de centralizar na liderança e aí se torna o maior gargalo, né? O problema não é o resto, o problema é isso, é centralizar tudo na gestão e a gestão não conseguir fazer gestão, porque ela tá operando. E isso, dentro das empresas, talvez seja um dos maiores problemas, um dos problemas mais emergentes da gestão. Exatamente. Porque normalmente tem o fundador, a pessoa lá líder, né? O líder e não tem os processos mapeados, não tem as alçadas, por exemplo, um manual de alçadas. Não necessariamente precisa estar isso descrito, né? Sim. Mas não tem essa passagem, a preparação de um substituto, por exemplo. Claro, tem empresas que não têm essa possibilidade. Vamos pensar numa pequena empresa de ter um background ali, ou de ter um backup na própria empresa ou no próprio setor. Mas isso é importantíssimo, né? Então, desde a perspectiva da gestão, tu não consegue centralizar o tempo inteiro em uma única pessoa um processo ou a vida de uma instituição. Tu precisa criar sucessores, né? Tu precisa, mesmo que seja dentro de um setor, precisa que outras pessoas se apropriem disso, né? Precisa fazer essa passagem do conhecimento técnico, prático. A pessoa pode ter a formação, mas pode não, e provavelmente não conhece, ao chegar não conhece a rotina, não conhece os processos na prática, né? E precisa de alguém que esteja aí para ajudar nessa passagem, especialmente na questão da cultura institucional, dos modos de operação. E tudo isso é compartilhar sabedoria, compartilhar conhecimento, né? Porque em um momento tu tá formando uma pessoa que vai ser o teu apoio, mas em um segundo momento aquela pessoa pode ser um líder, um futuro líder, né? E a gente entra naquele contexto de um líder saber gerar outros líderes também, para, enfim, servir para toda a vida daquela pessoa, né? Eu acho que isso é muito bacana também. E dentro da própria universidade nós temos essa dificuldade, eu poderia dizer assim, ou essa necessidade de tempos em tempos mapear processos, olhar lideranças, acompanhar. Então, acho que isso é bem legal, né? Poder perceber que, bom, a instituição ou a empresa tendo 1 ou 2 funcionários, ou tendo 500 funcionários, a dinâmica, ou 1.000 ou 10.000, a dinâmica acaba sendo muito parecida, né? A dinâmica básica, claro, os processos e os problemas, eles se multiplicam. Quanto mais gente, mais trabalho, mais complexa se torna a gestão. Mas, ao mesmo tempo, os processos acabam sendo, diríamos assim, o básico da coisa acaba sendo o mesmo. Ou seja, eu preciso saber do processo, eu preciso saber quem está apropriado nisso, preciso ter a passagem de bastão de uma equipe para outra equipe, né? Então, acho que isso é bem legal se dar conta, né? Eu acho que nem a gente fala bastante tu falou empreendedor, enfim, mas a gente fala com o dono, né? Às vezes é o dono da empresa. Realmente, não, eu fundei a minha empresa. E um dos passos que eu tenho que tomar, que é inevitável para qualquer empreendimento crescer, é preparar o próximo. Então não é, a pessoa vai aprender o que eu estou fazendo e vai tomar meu lugar, vai me tirar a empresa. Não, a gente tem que, para ti conseguir crescer, tu tem que deixar uma equipe mais forte, tem que criar a equipe, tem que criar as pessoas, tem que desenvolver, né? Desenvolver as pessoas.
Bem importante. Uma pergunta agora que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer... no cenário assim, de gestão de crise, como é que foi lidar com as enchentes e tudo que aconteceu aqui no La Salle? Como é que foi, assim, lidando o processo? Porque literalmente foi de um dia para a noite, né? Que a universidade teve que fechar. Até hoje a gente não voltou 100% com as atividades, né? Eu acho que bem interessante a pergunta. E eu costumo partilhar com os professores, com coordenadores, às vezes brincar assim que, olhando para trás agora, não dá para distinguir, eu não consigo distinguir muito os dias ali. Maio, para mim, ficou meio... Foi Tudo cinza. meio junto. Foi intenso. Então, eu realmente, por exemplo, minha experiência, eu não lembro. Eu cheguei aqui no dia 3 à noite, na sexta à noite, porque estava um professor do colégio chegou e pediu... E aí eu vim da minha casa de Esteio para cá. E depois chegou uma professora da universidade, a professora mais antiga da universidade, ficou conosco, a professora Cleusa. Chegou ela, foi resgatada ela e a família. E no nascer do sol, nós já estávamos com 130 pessoas aqui dentro, e nós em 5. E aí a prefeitura ligando e pedindo mais espaço. Eu disse, olha, vamos abrir, mas vamos organizar. Aí já teve outros professores que chegaram durante a noite, né, Prof. Cris, para dar um help de manhã também. Mas o que ficou assim dessa questão da gestão da crise? Como eu estava dizendo antes, né? Acho que num primeiro momento para mim foi muito numa crise ou num problema, minha tendência é enfrentar, não é me recolher, é agir, é fazer. Então um pouco foi isso, né? Não, nós precisamos de espaço, vamos abrir espaço na instituição porque é nossa obrigação abrir espaço na instituição, né? Precisa mais gente. Aí no final do dia nós estávamos com 800 pessoas internas aqui, né? 800 abrigados no final do dia do sábado, e paramos nisso porque não tinha mais lugar, né? Sim. Então, realmente, e com 2 espaços, tanto aqui no prédio 8 quanto lá no poliesportivo, onde eram os espaços mais adequados para nós poder acolher as pessoas. E, então, o primeiro momento realmente foi de acolhida das pessoas, acolhida da comunidade. Vou dizer que eu também tive medo do que aconteceria, porque eu pensei, quando é que essa chuva para, e chove, mas foi uma preocupação mesmo com as pessoas, com dar abrigo, dar um local seguro, conseguir alimentação para essas pessoas, roupa, agasalho, foi o que a equipe, então começamos a organizar equipes para ir atrasar. O professor faz isso, outro coordenador faz aquilo, outros irmãos fazem isso, então tentando estabelecer um pouco ali meio no... Ninguém nunca teve essa experiência, né, de enfrentar. A nossa experiência, a pior experiência aqui dentro foi o Covid, né? Foi a pandemia, mas foi muito diferente, porque as pessoas não perderam casa, não chegavam no portão da instituição chorando e pedindo abrigo, porque estavam todos molhados, tinham acabado de passar no meio do esgoto, da água, e precisavam tomar um banho, e precisavam uma roupa quente, um lugar para ficar, para ser aquecidos, né? Então, o primeiro momento de impacto foi esse, né? O da instituição ficar fechada foi automático, né? Eu acho que foi na segunda semana nós começamos a pensar, né? Aí foi quando eu disse, eu preciso ser reitor também da instituição. Começamos a pensar, o que fazer a partir desse momento? Professores atingidos, estudantes atingidos, então, tentando entender quando a situação climática estabilizou, que nós vimos uma possibilidade, aí nós começamos a conversar com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, Defesa Civil, conversar com os coordenadores de curso, chamamos eles, começamos a fazer reuniões, olha, quando é que temos condições de voltar. Então, planejar a partir da nova realidade, a partir de uma nova situação. E aí foi quando conseguimos voltar primeiro aulas online, depois as aulas práticas presenciais, para conseguir o pessoal concluir, pelo menos quem tem obrigatoriedade de estágio e prática, concluir os seus estágios, né? Porque nós sabemos que a graduação é super importante, né? Concluir o curso é super importante para o mercado de trabalho, né? Para a sua inserção, para a questão de renda. Então, especialmente o pessoal da saúde, que tem muita carga prática dentro do... saúde, engenharia, que tem muita carga prática dentro da sua formação, a volta ao estágio, as aulas práticas eram super importantes, né? E deixamos por um segundo momento, diríamos assim, as aulas teóricas. E aí, como nós tínhamos respaldo legal, ainda sentíamos estudantes que não teriam condições de vir para a universidade,
e aí acabamos mantendo até o final do semestre as aulas híbridas. Sim. Não é o melhor cenário, não é a melhor situação pedagógica, acadêmica, mas é algo que no momento se impunha. Por quê? Porque nós não tínhamos trem, o trem voltou essa semana a circular até Canoas, a chegar até aqui, e só pega de Canoas em direção a Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, não chega a Porto Alegre. Estradas, no primeiro momento, vocês lembram? Todas as rodovias estavam fechadas. Sim. Um caos total. Um caos total, não tinha realmente como chegar. E agora, nas últimas 2 semanas, não vale a pena chamar todo mundo pro presencial, saber que estão no momento de entrega de trabalhos finais, mesmo de avaliações. Então, optamos ainda por manter isso. Mas em termos de gestão, o que poderia dizer assim para vocês, esse período de crise? Ele é um período que foi de ouvir as pessoas, de poder olhar para a realidade, conversar com o poder público e para poder estabelecer os passos a serem dados. Né? Eu acho que aproveitar o momento, né, e dar os parabéns para a universidade que se impôs e para todo o povo do Rio Grande do Sul, né, que foi muito solidário. A gente teve aqui em Canoas, a gente teve muitas imagens fortes das pessoas entrando, indo atrás, né. Acho que muito importante as pessoas. O Rio Grande do Sul agiu bastante, foi muito fundamental as pessoas agindo nesse momento, né, a solidariedade. E assim, mais na tua visão, tá? Como pessoa também, o que tu acha que foi, assim, pontos que tu achou, assim, tipo, bem, assim, eu digo, importante, sabe? Que tu achou, assim, pá, nunca pensei que ia passar por isso, enfim, alguma situação que tu acha que... Marcou, né? Isso, que foi marcante nesse meio, sabe? Alguma coisa que tu traz uma lembrança, enfim, porque foi um momento bem difícil, né? Foi um momento bem difícil, acho que a gente traz bastante coisas, assim, de repente, de ver uma pessoa sorrindo, que nem dos casos ali, eu lembro de conversar com pessoas e perceber o quanto eles estavam se sentindo gratos de ter pessoas ajudando, né? Que nem voluntários, que a gente tinha bastante. Inclusive, na escola onde eu ajudei, às vezes a gente tinha sobra de voluntários. Então, a gente fazia lista de esperas de voluntários, enfim. São situações são ações que foram tomadas aqui, que eu achei bem, bem legal, né? Eu lembro, eu vim pra cá pro La Salle, né, pra ajudar tanto na hora do café da manhã quanto no vestuário ali. E eu lembro que eu entreguei uma camiseta do Grêmio pro menino, o guri ficou realizado com aquela camiseta do Grêmio que eu entreguei, sabe? São pequenas coisas que eu acho que nesse momento a gente conseguiu fazer e que ajudou de certa forma, né? Eu acho que assim, a minha experiência nesse período aí, acho que a primeira delas, e que saltou aos olhos, foi solidariedade e principalmente esse senso de apoio, de ajuda dos voluntários. Né? Então, assim, todos nós que estávamos ali trabalhamos, sabe lá, 48 horas seguidas sem dormir no início e depois 12, 16 horas por dia, alguns até mais. Né? Então, acho que essa ideia de se doar para ajudar o outro foi muito legal, né? Acho que isso que eu chamo de solidariedade, de voluntariado, ou essa competência humana de poder se doar para ajudar quem estava mais necessitado. Acho que esse foi um primeiro elemento. O segundo elemento, para mim, de aprendizado nesse período e na nossa experiência aqui da universidade foi de que com a estrutura que nós montamos e com não tinha como gerir isso sem ajuda. Ou seja, nós precisávamos de pessoas que fossem capazes de conversar, de também tomar decisões, de ajudar, ou seja, diálogo e trabalho coletivo. Só foi possível por trabalho coletivo. Acho que primeiro a solidariedade, essa ideia do amor que se entrega, o segundo é o trabalho de equipe, e eu acho que isso é bem importante, né? E qualquer tarefa, diríamos assim, qualquer projeto, ele só se leva a cabo com participação, né? com equipes engajadas, que estão olhando para a mesma direção. Deu problema? Claro que deu problema. Imagina que normal. Normal. Sim. Imagina, 800 pessoas aí abrigadas. Ao redor, acho que nós tivemos uns 500 voluntários. E assim, durante o dia passava 200 voluntários. Então, nós tínhamos 1.100 pessoas circulando no campus nesse momento. Nós tínhamos problemas de estrutura no campus em função da chuva. Então, óbvio que deu problema, né? E aí, diálogo, trabalho em equipe, paciência,
solidariedade, parece que para mim, foram os elementos mais destacados desse período, né? Muito bacana. Show. Nesse período a gente viu bastante coisa, assim. Uma das coisas que eu ia trazer, aproveitando, até foi uma publicação da Universidade de La Salle, eu acho que foi uma coisa que eu achei muito sensacional, que teve uma moça, né, que deu à luz durante esse período em que ela estava abrigada, né, e a Universidade de La Salle até concedeu para ela, né, um apoio, uma premiação. Eu achei sensacional, assim, algo muito bacana, porque passar por um momento tão importante da vida, né, durante uma crise inteira, e eu acho que a influência, né, o papel de, olha, fizemos a diferença. Foi difícil, Moncler, foi difícil, foi uma gestão em crise, de conflitos, enfim, tantas coisas, mas, nossa, o impacto que a gente vê dentro da comunidade, né, a gente atende o pessoal do Empodera On, e a gente no grupo ali, tava ali, as meninas assim, tô indo pra universidade agora, gente, quem precisar de carona, a gente tá se encontrando, a gente tá indo pra universidade, algumas vão ser voluntárias, outras vão ir porque precisam de abrigo, então a rede, né, as conexões, os laços, e aí tu vê o impacto. E, nossa, que bacana, a gente, de certa forma, a gente faz parte de tudo isso, né, e é exatamente isso que tu trouxe um pouco, teve elementos positivos, teve elementos de aprendizagem, porque, né, a gente, né, no forno que, né, as coisas crescem também, a gente precisa passar por esse processo, mas, poxa, as coisas agora estão voltando ao normal. E aí a gente tem projetos da universidade que vão vir, né, novas coisas que vão se retomar. Eu acho que diante disso, pra gente também ir para um encerramento, o que a gente tem de visão da universidade? A gente passou por um momento de pandemia, há pouco tempo atrás, a gente passou por esse momento de enchente. Qual é a visão, assim, pra gente, também um spoiler, né, pra gente que é acadêmico, do futuro da universidade daqui em diante, projetos que estão em ação, que já estão acontecendo, né, que vão vir a acontecer? Acho bem interessante a pergunta, e principalmente porque na semana passada e nessa semana nós estávamos sentados, o grupo da reitoria, das diretorias, pensando e revendo o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Estamos nesse processo agora, e vão ser envolvidos coordenadores, toda a instituição. E a nosso cargo estava olhar e rever a visão e a missão institucional, a missão e a visão institucional. E aí nós estávamos nos perguntando exatamente qual a nossa missão institucional, né? E linka muito com essa questão aí da bolsa pro Levi Emanuel. Nós formamos pessoas. Nós formamos pessoas, porque as pessoas vão ser capazes de transformar a realidade. Então, nossa missão é formar pessoas dentro com uma característica, uma identidade específica, que são a nossa tradição, os nossos valores, para transformar a sociedade. Essa é a nossa missão institucional. Basicamente, podendo resumir, essa é a nossa missão institucional. Com isso que nós estamos dizendo aqui, que a nossa inserção na comunidade ela é fundamental. Sim. O nosso olhar para olhar as pessoas e a nossa inserção na comunidade são fundamentais. Então, se eu pudesse dar um spoiler da instituição, a instituição cada vez mais vai estar inserida na comunidade de Canoas, tentando fazer a diferença na vida das pessoas, com uma formação de excelência, de qualidade, com seus valores, sua tradição, mas ao mesmo tempo aberta à inovação e a devolver para a sociedade pessoas bem formadas, capazes de transformar esse espaço e a sociedade. Porque aquilo que tu disse, a formação do líder começa dentro da universidade, começa na família, mas passa pela universidade. Ou seja, quem é capaz de fazer uma boa formação, de ter uma boa inserção na prática, vamos pensar em qualquer um dos cursos, né, vai conseguir chegar no seu espaço de trabalho e fazer a diferença. Vai fazer a diferença e com isso vai transformar a vida de outras pessoas ao seu redor. Acho que isso cria um círculo virtuoso, não um círculo vicioso, né? Um círculo virtuoso que começa a transformar a realidade. Então, acho que em termos institucionais, de olhar para o futuro, é um pouco isso, reafirmar a nossa missão, a nossa tradição institucional. O La Salle está em Canoas há 116 anos. Antes de Canoas ser município, emancipada, o La Salle já estava aqui. Sim. Então, é um patrimônio institucional, é uma instituição extremamente tradicional, tradicional no sentido de importante dentro da cidade e da região. Então, isso nós queremos continuar sendo e vamos continuar sendo. Por outro lado, há também vários projetos que temos pela frente, né?
Agora, novos cursos, por exemplo, mais ligados às novas realidades, novas necessidades. Nós estávamos conversando antes de começar sobre esse movimento PET. Então, esse ano lançamos veterinária, né? Sim. Então, é um exemplo de olhar para o mercado, olhar para as necessidades e ter um novo curso de formação adequado às novas necessidades, aquilo que a sociedade está pedindo. Por exemplo, ano que vem nós já temos 2 cursos novos de graduação presencial, né? Um na área da TI, um na área da engenharia de software, que é algo bem pertinente, né? bem pertinente, é uma área que é necessária. Vamos pensar hoje TI, tudo isso, inteligência artificial, toda essa área aí de hardware, de software, é uma área que cresce exponencialmente. Não há nenhum negócio que não necessite da TI, da informática, de informação, diríamos assim. E outro curso que nós temos no semipresencial e nós queremos também ofertar no presencial, biomedicina. Então, biomedicina e engenharia de software serão os novos cursos no presencial. E junto com isso, obviamente, o trabalho todo aí de comunidade, o desafio para as coordenações de curso de poderem realmente levar adiante essa proposta pedagógica nossa, acadêmica, de aprender também pelo fazer. Sim. A sala de aula é importante, mas de oferecer momentos de aprendizagem, de contato com a prática, como esse que vocês estavam relatando aqui, dessas empresas ou microempresas que estão chegando no Sinergia e pedindo ajuda, auxílio. Para mim, essa é uma oportunidade fenomenal que a tragédia, que a crise está nos oferecendo. Por quê? Porque em todas as áreas nós vamos ter condições, em todos os cursos nós vamos ter condições de olhar para a realidade e poder ir lá e ajudar já, mesmo no nosso processo de formação, ajudar e já exercer e formar-nos competentemente na nossa área. Então, o Sinergia é um exemplo, o NAF é outro exemplo, as engenharias, olha, nós temos um projeto legal aqui dentro com mulheres em construção, tá vindo para cá para construir casas, para ajudar a formar cursos. Então, provavelmente vai chegar no Sinergia também a formar mulheres para que sejam capazes de auxiliar na reforma das próprias casas, ou formar também para a construção civil. Então, vejam, são pequenos projetos que vão atender 50, 100 pessoas, mas que nós vamos poder inserindo os nossos estudantes para fazerem esse processo de aprendizagem na prática. Então, sala de aula aliada ao laboratório e ao mundo da prática. Acho que esse é o nosso cenário ideal, em que uma crise nos abre as portas para aprender. Que a gente não deseja a crise, né? Mas já que ela vem, a gente, que nem tu falou, a gente teve problemas. Em situações organizadas a gente tem problema. Imagina agora em crise, né? Sim. Como é que não vai ter problemas? E que bom que a gente está podendo ajudar, né? Que nem a gente falou, a nossa ajuda para a comunidade é essa consultoria, né? Então, cada curso, cada pessoa tem uma capacidade de ajudar, né? Às vezes, não vou poder... E, Alex, nesse momento, é super importante essa Sim. Poder ajudar as pessoas, né? As empresas ali a se reestruturarem, a pensarem em possibilidades, a colocar no papel, digamos assim, o seu plano de reconstrução, o seu plano de negócio. Sim, repensar plano de negócios, porque agora está... Repensar o marketing, a atuação, a venda. Então, isso é fundamental. A gente até tem um movimento que a gente está incentivando, que é justamente, eu tive o meu presencial, né, o meu lugar de venda atingido. E às vezes a pessoa nunca investiu no e-commerce, nunca investiu na venda online. E o Sinergia vem com isso, dando suporte, né, dando auxílio, porque às vezes é um receio de tentar algo que eu não conheço, que eu não tenho propriedade. Mas quando eu estou sendo acompanhada, né, a gente tem os mentores também, a gente tem o pessoal que está bem envolvido, tem mais segurança, e aquele empreendedor, ele toma coragem para dar esse passo que ele precisa para enfrentar essa crise, ao invés de desistir né, do sonho. Não, eu vou me reinventar para que ele se torne de fato uma realidade. Esse é o nosso papel aqui. Isso, a gente tem agora recente a pandemia, né, que a gente vê quantos negócios cresceram e nasceram, né, na pandemia. Então, não que a gente nunca deseja, mas vê às vezes como uma oportunidade de se desenvolver de uma maneira diferente, né? Que nem a Mari falou do forno. É mais ou menos por aí, a gente cresce. Irmão, a gente queria saber de ti se tu tem mais alguma coisa que tu acha legal de comentar, alguma sugestão, dica. Conselho. Conselho é muito importante, porque é aquilo, né?
às vezes as pessoas não precisam passar por alguma coisa que a gente já passou, né? Então, se a gente puder aconselhar a pessoa para conseguir pular essa etapa e se desenvolver, sem precisar... A gente aprende bastante nos erros, mas às vezes nos erros dos outros fica mais fácil. Com certeza, não precisa errar sempre, né? Acho que pode aprender com os erros dos outros, né? Então, tem coisas que nós podemos aprender pela experiência dos outros, né? Acho que isso é bem legal. Assim, acho que viver a experiência da graduação, da universidade é fundamental, né? Viver em plenitude isso, se envolver nas propostas, se envolver nas ações práticas. Acho que isso é muito legal para a nossa formação, né? Não ter medo de fazer as coisas bem feitas, né? De viver bem esse processo, fazer a experiência da universidade, fazer a experiência do mundo da prática, se envolver com a comunidade. Eu acho que isso é legal, né? Eu acho que isso traz contribuições para a nossa vida depois, né? Especialmente assim, estudar, vou estudar. Sim. Ler um livro, como brinquei antes, né? Fazer uma coisa bem feita é o mesmo tempo do que fazer uma coisa mal feita. Vai ler um livro? Vai ler bem o livro, Sim. né? Porque é o mesmo tempo que tu lê mal, entende? Então, a não ser que não vai ler, né? Que vai pedir lá para o chat GPT, mas aí já não dá, né? Então, acho que fazer bem esse processo formativo acho que é um conselho, né? E aprender com isso, né? Se formar, estar disposto a viver a experiência da graduação, da formação, acho que é a coisa mais importante, né? E na relação com a comunidade, acho que não ter medo de poder atender as pessoas, se conectar, acho que a desenvolver a competência de trabalhar em equipe, não achar que precisa trabalhar e fazer todas as coisas sozinho, né? Acho que isso é fundamental em termos de gestão, né? E estar aberto a novas experiências, aberto a novos aprendizados, porque vocês são jovens, aí tem muita coisa para aprender, né? E muita coisa para viver, e eu acho que aprender com isso é legal. Então, acho que por hoje era isso. A gente provavelmente vai ter outras oportunidades contigo, a gente tem bastante Sim. perguntas para fazer ainda. Convidar o pessoal para seguir as redes sociais. @Sinergia Unilassalle, e também o irmão Clédio, se tiver LinkedIn, alguma rede que a gente possa estar te acompanhando, pode ficar à vontade para sugerir ao pessoal. Clédio Casagrande. Isso aí, perfeito. Então tá, gente, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a todos vocês. Em breve a gente vai ter mais histórias reais e inspiradoras para você que está nos acompanhando. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.